Então agora o nosso terceiro e último bloco com o Geilson Salomão Leite, doutor, mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E nós terminamos o nosso segundo bloco dizendo o seguinte a respeito do ITR, lembrando que o ITR, a dissertação de mestrado do Geilson, consta aqui no Lattes, entre 92 e 94, foi exatamente sobre, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi sobre o ITR, não é? Pois bem, então eu colocava, nos anos 60, é natural que o ITR atualmente federal não fosse federal, fosse municipal, e aí os proprietários, o que eu acho historicamente razoável naquele momento, começaram a perceber que cobrar o ITR era cobrar deles mesmos, porque eram os maiores fazendeiros, porque os prefeitos tinham sido financiados por os maiores fazendeiros, e é natural que eles, digamos assim, na perspectiva da época, declarem abaixo do valor do mercado. Aí o que o governo militar fez? Disse: eu vou desapropriar pelo valor que você acabou de declarar. E eles disseram: mas esse valor que eu declarei é falso. E aí a matéria chega ao Supremo Tribunal Federal, anos 60. É importante a gente considerar o período. De um lado, os fazendeiros, vou chamar assim, argumentando que, olha, eu declarei errado, então você não pode desapropriar por um valor errado que eu declarei. Do outro lado, o poder público dizendo: não, mas não foi você que declarou. E aí? Parece que o Supremo concluiu que se houve uma falsificação, que se puna a falsificação, mas que não se tire proveito, no caso o Estado tire proveito da falsificação dos valores declarados falsamente. Mas eu acho que isso demonstra um pouco o Brasil, não é? Nós não temos no Brasil uma preocupação com a carga tributária, aquela ideia, nem a população mais pobre, com aquela ideia de que, olha, é com tributos que eu compro civilização, é com tributos que eu pago aposentadorias e pensões. Acho que estamos distantes de A a Z no Brasil sobre isso. Fala um pouquinho. ITR, foi o teu tema. Pois é, naquela época, 94, 90 e pouco, havia discussão enorme sobre a aplicação do ITR, a existência de um tributo patrimonial no Brasil para aumentar o nível de arrecadação e, por outro lado, com conotação extra-fiscal para desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, ociosas ou com baixo nível de produtividade econômica, tudo. E isso me moveu me estimulou a escrever sobre a lei do ITR. Em seguida veio a lei 9393, lá pelos idos de 96. E mais recentemente, salvo melhor juízo, com a aprovação da emenda 42, a Constituição permitiu que o município que desejar poderá celebrar com a União um convênio para cobrar o ITR sobre a sua base territorial, sobre as propriedades rurais que estão ali encravadas. Perfeito. Mas o ITR continua sendo uma espécie de patinho feio em termos de arrecadação tributária. Se você consultar o site da Receita Federal, verificando o nível de arrecadação dos tributos, o ITR não corresponde a nem 1% do PIB, o que revela uma carga tributária muito baixa, para não dizer insignificante. Hoje, nós temos que talvez repensar o ITR, tendo em vista a mudança do perfil das propriedades rurais hoje, com a chegada do agronegócio, com o desenvolvimento de atividades econômicas completamente distintas daquelas de 20, 30 anos atrás. Você tem um perfil econômico muito caracterizado pela tecnologia. Basta ver propriedades rurais de São Paulo, do Mato Grosso, do Paraná, do Maranhão, da Bahia, com índices de produtividade muito significativos, muito expressivos. Agora, sem dúvida, o ITR hoje é um tributo autolançado, né? E
por essa razão, você verifica, por exemplo, ao longo de vários anos, uma técnica ou ideia deliberada da Receita Federal do Brasil em estabelecer, para a grande maioria dos tributos, a ideia de autolançamento, ou seja, é o contribuinte que assume a dor e a delícia de ser o que é. É ele que assume o ônus e o bônus de lançar todas as informações e enviar para o contribuinte, é assim, em relação ao imposto de renda, IPI, ISS, ICMS, ITR, mas, de todo modo, o que nós percebemos aqui no Brasil é o seguinte: a falta de cidadania tributária, a falta de consciência na importância de pagar seus tributos. E a pergunta que eu faço é exatamente essa. Quais são os fatores que contribuíram para que o cidadão brasileiro tivesse uma verdadeira aversão ao pagamento de tributos? Nós tivemos no Brasil, historicamente, várias revoltas tributárias. A história registra, por exemplo, a devassa que ocorreu em Minas Gerais, levando a um grande brasilianista a escrever um livro maravilhoso, e eu recomendo aqui para aquelas pessoas que gostam da história tributária das sociedades. Chama-se A Devassa da Devassa, é um livro da Paz e Terra, um livro sustentado numa pesquisa muito bacana. Mas o brasileiro ele tem uma verdadeira aversão a pagar tributos. Tem até uma expressão, Gelson, eu acho que o brasileiro comum conhece, mas não sabe de onde veio. O primeiro tributo que foi cobrado no Brasil foi o quinto do pau-brasil. Isso. Então, e veio o quinto do ouro, a devassa, a execução do quinto do ouro, não é? Então, como aquele dinheiro ele era sempre retirado da colônia para a metrópole, foi criando uma reação ao ponto de, quando uma pessoa não gosta da outra, diz: vá ao quinto dos infernos. Exatamente. O quinto dos infernos se refere a um tributo, ao quinto do pau-brasil, ao quinto do ouro. Exatamente, quinto dos infernos. E aí, eu acho, e aqui é uma opinião muito pessoal, eu acho que no Brasil hoje, nessa quadra histórica, eu acho que essa verdadeira repulsa se deve preponderantemente à ausência de visualização pelo cidadão do gasto público. O cidadão brasileiro ele não vê, ele não percebe como o seu dinheiro está sendo investido em benefícios públicos. E talvez esse seja o fator principal. Eu não vou pagar, ou eu me recuso a pagar, porque o meu dinheiro vai para não sei onde. Deixa eu te interromper. E aí repare, por exemplo, veja a tutela dos bens jurídicos, como é diferente de sociedade para sociedade. A sociedade americana, ela percebeu que o seu cidadão, o seu empresário, eles têm que ter uma relação baseada na boa fé. E o cidadão que não paga o seu tributo lá para os americanos pode redundar numa pena privativa de liberdade. Pesada. Ele vai para a cadeia. Até pode ser perpétua. Ele vai efetivamente para a cadeia. Aqui no Brasil, nós caminhamos nossa estrutura penal, nosso sistema de justiça criminal para o seguinte ponto. Nós temos a lei que define os crimes contra a ordem tributária, nós temos uma tipificação cerrada, sonegação, descaminho, contrabando e tal. E se o contribuinte, por exemplo, for denunciado criminalmente, basta ele ou pagar ou parcelar o débito, que a consequência jurídica é ou a extinção ou a suspensão da pretensão punitiva do Estado.
Então, para a sociedade brasileira, o pagar é mais importante do que a liberdade. Não é verdade? Posso trabalhar com isso? Claro, sem dúvida. Então, duas coisas. Primeiro, a maior parte da população ela tem desconto em folha, classe Isso. média, então não consegue fugir. Mas nós conseguimos, através da mídia em geral, passar a ideia de uma certa vingança, tipo, olha, alguém não está pagando, eu queria também não pagar, mas eu não posso, mas pelo menos ele pode. Há um certo efeito espelho invertido, ou seja, a pessoa de alguma maneira se realiza com o outro não está pagando, porque na verdade ela não queria pagar e ela não pode fugir, por um lado. Por outro lado, hoje à tarde vem o ministro Castro Meira, que nós convidamos para o Superior Tribunal de Justiça. Eu trabalhei um período por lá e em uma certa oportunidade um advogado chegou e disse, olha, o meu cliente ele não praticou uma falsificação, o meu cliente é um sonegador. Eu tomei um certo impacto. Quer dizer, ele dizia, na verdade, que não foi uma falsificação, foi uma sonegação, porque ele imaginava que a sociedade brasileira, claro, os ministros fazem parte da sociedade. Fosse mais complacente. Exatamente. Com a sonegação. Fosse mais complacente com a sonegação, com o dinheiro que vai ao poder público, do que com a falsificação comum. Exatamente o inverso do que gerou a 4729, né, que tratava desses crimes contra a ordem tributária. Porque o discurso na época era, vamos criar uma lei específica, vamos retirar do Código Penal, que é geral, que precisamos punir com mais intensidade a esse delito, que não prejudica um só, mas prejudica todos. Depois, como você colocou na época do presidente Fernando Collor, essa 4729 veio a ser substituída, mas também no mesmo discurso. Precisamos punir com a lei específica e tal, mas o movimento foi contrário, ou seja, esses crimes que antes eram crimes formais passaram a ser crimes materiais, ou seja, não bastava o ato da falsificação, mas era necessário o prejuízo. Ao ponto que chegamos hoje é isso, ou seja, se paga, extingue, se parcela, suspende, ou seja, a pessoa vale a pena não pagar e quando for pego, paga. Então nós estamos em um sistema indutor de sonegação. Fala um pouquinho sobre isso. Querendo, claro, distinguir, como você falou há pouco, no intervalo entre o que é uma inadimplência e o que é uma fraude, uma sonegação. E aí, só para retomar esse assunto, por exemplo, eu acho que outro fator de caracterização da repulsa é a elevada carga tributária ao qual nós nos submetemos. Então, por exemplo, o que a gente chama hoje de salário com desconto em folha, salário é renda. Salário é renda. O legislador fez uma opção para tributar salário via contribuição, mas salário é renda. E o servidor público, por exemplo, ele todo mês no seu contra-cheque, quando ele abre, ele tem ali discriminado X% a menos. Bom, nesse X% eu poderia aumentar minha poupança. Poupança é investimento. Eu poderia aumentar minha capacidade para futuramente pagar uma melhor escola para meu filho. Eu poderia aumentar minha poupança, porque eu não sei, quando chegar a minha velhice, talvez eu precise migrar por algum hospital, ou eu quero mudar de casa, eu moro numa casa mais simples, minha família cresceu, eu quero mudar para uma residência maior, melhor. E aí, aquilo é subtraído diante de um conceito importantíssimo, porque nós atingimos um patamar civilizatório condizente com isso, porque nós pagamos tributos para ter liberdade, a verdade é essa. Esse é o preço da liberdade. Mas no Brasil, e aí eu me refiro especificamente no Brasil, o desapreço, a aversão, a repulsa, a rejeição está umbilicalmente vinculada ao gasto público, ou seja, eu pago e pago muito, mas na outra ponta eu não tenho sequer
um mínimo minimorum de benefícios que o Estado deveria me prover. Esse é o grande desafio do Brasil. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós temos que dar esse salto. Aqui mesmo, os índices de IDH, o Índice de Desenvolvimento Social e Econômico do Uruguai, são maravilhosos. O Índice de Desenvolvimento Educacional, o Índice do Chile. E não obstante isso, são países são países mais pobres economicamente em relação ao Brasil. O Brasil produz muito, arrecada muito, tem um mercado consumidor formidável. É um país que serve como liderança para essa parte do mundo, mas infelizmente é um país desigual, que não consegue distribuir a sua riqueza equitativamente. Uma certa oportunidade, Jailson, eu estava em um congresso na Europa. Aí pediu a palavra uma senhora e disse o seguinte: olha, eu não quero previdência social, eu não quero educação do Estado, eu não quero saúde do Estado, por que eu vou pagar tributo? Mais ou menos isso. Aí a resposta que a mesa deu a ela: você vive em um país, que seja a Itália, que seja, enfim, a França, que seja Portugal, Espanha, então há um preço para você viver nesse país, porque mesmo que você não queira saúde, educação, então você tenha condições de pagar, há pessoas que precisam disso. Então, para manter solidariedade, sem dúvida. Não só solidariedade, também solidariedade, mas também segurança dela própria, porque se nós tivermos em um país pessoas miseráveis, essas pessoas vão tentar sobreviver também. Sem dúvida. E aí a própria vida dela será atingida pela miserabilidade e tal. Só que aí surge o problema dos refugiados. Uma quantidade imensa de pessoas chegando até a Europa e alguns países europeus dizendo: olha, deixem os seus bens conosco, já que nós vamos sustentar vocês, deixem os seus bens conosco. Parecido um pouco com o que Hitler fez, não é? E aí já se começa a falar em uma espécie de novo estatuto dos refugiados, um núcleo mínimo de direitos fundamentais. Ou seja, existiriam os direitos fundamentais, mas agora já se fala em núcleo mínimo de direitos fundamentais. Ou seja, a ideia de direitos fundamentais, na tua perspectiva, no Brasil ou fora do Brasil, é uma ideia elástica, varia, dependendo do orçamento do Estado. Se o Estado tem orçamento, tem mais direitos fundamentais, porque os direitos têm custos. Como resolver essa equação difícil? Hélio, a grande questão é a seguinte: você se depara com experiência histórica de cada país. Então, por exemplo, a história europeia registra um grande fluxo populacional de pessoas de vários lugares do mundo que vão para a Europa em busca de trabalho, de emprego, de melhores condições de vida. E por conta da guerra, que é um fator que assola o mundo nessa quadra histórica, guerra na África, guerra no Oriente Médio, as pessoas olham para a Europa como um continente que seja capaz de abrigar um conjunto de pessoas, de imigrantes. E os imigrantes estão acorrendo para a Europa hoje numa quantidade e numa velocidade fantástica. E a chegada dessas pessoas começa a acarretar alguns efeitos. O primeiro deles é um desequilíbrio orçamentário, porque você vai ter que prover, por exemplo, na Alemanha, que é um país rico economicamente, equilibrado. A Alemanha enfrentou duas grandes guerras, foi um país completamente depauperado. Após a Segunda Guerra Mundial foi dividido, depois foi reunificado, e é essa potência que é hoje a locomotiva da Europa. Mas a Alemanha está sendo obrigada a enfrentar diretamente essa questão da imigração, recebendo, de um lado, uma mão de obra barata, mas, por outro lado, tendo a obrigação de prover os imigrantes de alguns benefícios públicos. Onde é que essas pessoas vão morar? Onde é que essas pessoas, quando ficarem doentes, vão se tratar?
onde é que essas pessoas, ou como é que essas pessoas vão se deslocar. E tudo isso envolve recursos públicos. E os recursos públicos vêm da onde? Na medida em que eles não têm condições diretas de efetuar o pagamento de tributos. Esse é um grande dilema que a Europa se debruça. Por exemplo, nós aqui no Brasil vimos, em pequena escala, é verdade, mas os paulistanos já reclamando por conta da presença dos haitianos, tá? Que vem lá de cima até São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo é a locomotiva econômica do Brasil. As pessoas vão para lá com o sonho de arrumar um emprego, de melhorar a sua condição de vida. E num determinado momento, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, se revelava incapaz de absorver essas pessoas pela crise econômica em que o país vive. O estado, o município não tinha condições de como eu vou, onde é que as pessoas vão trabalhar, onde vão dormir, porque elas não têm rendimento para isso. Então isso é um problema sério que os governos vão ter que resolver. Apenas para piorar a situação, houve um determinado momento, não é, em que as pessoas estavam na Europa e precisavam sair da Europa. Acho que muitos de nós, os nossos antepassados, vieram da Europa. Pois bem, então, aspas, o lixo da Europa foi para o quintal da Europa. Então, às vezes, se vê a América Latina como uma espécie de quintal da Europa. Não é? Então, nós somos o quintal da Europa. Até porque o nosso idioma, vale lembrar, a língua que nós falamos costuma ser o espanhol ou o português. Então, temos esse lastro. Só que chega um determinado momento em que as pessoas que saíram da Europa querem voltar para a Europa, sair do quintal, voltar para o continente central. Também os Estados Unidos, né, o Donald Trump. E aí há uma reatividade, nós não temos dinheiro para sustentá-los. Me parece que esse é um problema que nós estamos vivendo hoje na Europa, nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Você citou São Paulo. Às vezes há uma reatividade ao nordestino, no sul, no sudeste. No sul, houve recentemente um plebiscito no sentido de separar os 3 estados do sul do Brasil. Ou seja, nós vivemos um momento mundial difícil e o Brasil não está fora disso. Concretamente falando, distribuição da carga tributária por entidades da federação. O governo federal atualmente está com 68,47%, Jailson. 2014, dados do CETAD, Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros, Receita Federal. Governo federal, 68,47%. 70% praticamente. Governo estadual, 25,35%. Governo municipal, 6,19%. Você pode dizer, não, mas nós poderíamos redistribuir esses valores. A administração desses valores, com a cultura que nós temos, pelos municípios, você acha que seria uma administração melhor? Por que eu digo isso? Nós temos um volume muito grande de ações civis públicas, contra prefeitos, inclusive. Não costumam ser decididas, e quando decididas, quando se trata de improbidade, há via da prescrição. Atualmente, aqui na Justiça Federal, nós estamos passando nesse momento por um incidente de deslocamento de competência. A matéria deveria ser julgada pela Justiça Estadual, mas se entendeu que a União julgaria melhor. E aí? Nós temos no Brasil, como um país adolescente, a ideia de que um pai cuida melhor de todos nós, e a União funcionaria como uma espécie de gestora geral, e por isso ela tem mais recursos, porque se você deixar os estados e municípios, isso seria cuidado menos eficientemente, ou não, porque me parece que qualquer reforma tributária passa por aí. Discutir que federação nós precisamos ter, ou podemos ter no Brasil. Pois é. Quando você me apresenta os índices de arrecadação da União dos Estados e Municípios, isso me faz refletir o seguinte: esses critérios não são ou justos nem injustos. O que nós temos que definir ou precisar
é qual é a responsabilidade da União, qual é a responsabilidade dos estados e quais as responsabilidades dos municípios. O que é que eles têm que cumprir enquanto tarefa constitucionalmente assegurada. Depois disso, nós temos que saber quanto custa o cumprimento dessas tarefas. Porque, historicamente, o poder central sempre foi um poder exercido de forma com hipertrofia muito grande. O poder central nesse país é muito forte. Mas nós vivemos numa federação. Ou a nossa federação é uma federação meramente formal. Nós vivemos numa federação. A mim me parece que a União ela não tem um remédio para todos os males. Por outro lado, nós temos... A redução das desigualdades seria melhor através da distribuição dessa carga tributária diretamente, o dinheiro fica com São Paulo, fica com Santa Catarina, lembrando isso. Não, eu acho que nesse caso a União ela pode e ela deve, até porque constitucionalmente ela tem essa tarefa, ela pode servir como veículo, como instrumento para a tarefa de cumprir ou de abolir determinadas diferenças regionais, locais. Está consagrado lá no artigo 3º da Constituição que o Estado brasileiro ele é fundado, ele tem como objetivo a abolição de desigualdades econômicas, desigualdades regionais e tal. E eu acho que cabe à União ser o grande indutor. Agora, por outro lado, Hélio, nós temos que estabelecer as tarefas para cada um. Qual é a tarefa da União, qual é a tarefa do Estado, qual é a tarefa dos municípios. Isso tem que ficar claro. E aí, estipuladas as tarefas, nós temos que estabelecer como nós vamos financiar isso, para poder dividir o bolo. Tá? Por quê? Porque nós temos hoje uma realidade, por exemplo, a realidade municipal. Conceitualmente, é importante o município ter poder, porque nós moramos no município. Nós estamos lá proximamente. Nós criticamos, nós reivindicamos no município. É lá a nossa maior capacidade de pressão. Mas isso é uma ficção ou é uma realidade? Seria melhor recursos entregues ou enfechados nas mãos do prefeito, do governador ou do presidente da República? Lembrando que os municípios, como nós temos no Brasil, é algo muito nacional. Né? Pois é. Porque normalmente os municípios nem compõem a federação. No Brasil compõem. No Brasil compõem. Então ele tem que ter alguma autonomia. Tá certo? Ele tem que ter alguma autonomia, porque senão não é uma federação tropicalizada. Agora... Só esse aspecto, né, Gelson? Normalmente, nas federações mundiais, o Brasil é um país continental, mas os municípios não costumam compor. Isso, é o poder central e os estados, os poderes periféricos. Tá certo? Na verdade, o Brasil é um grande milagre, né, Hélio? Você tem um país como esse, com a dimensão continental extraordinária, com um povo que fala uma mesma língua, que tem, fora uma outra coisa, a mesma cultura, a mesma unidade, mesmo pensamento, isso é um milagre. Isso é um milagre. Agora, é o poder central que vai responder todas as demandas? Eu vejo com bons olhos a ideia de descentralização. Por quê? Porque, repare bem, a realidade do norte do país é uma realidade completamente diferente da nossa realidade nordestina. Mas isso nos leva a fazermos um dever de casa. Nós, brasileiros, não somos cidadãos cooperativos. Nós não temos a tradição de solidariedade, de união, de compartilhamento. Nós somos gregários. Nós ficamos meio que em ilhas, isolados uns dos outros. Isso é muito ruim. Então, quando você me provoca sobre esse assunto, certamente você pensa o seguinte: bom,
mas no município a capacidade de fiscalização nossa é diminuta, os agentes políticos vão fazer o que bem entenderem, só que nós enquanto cidadãos, enquanto profissionais, temos que atingir um novo nível de consciência, de cidadania, de tributação, uma cidadania civil mais proativa e menos passiva. A verdade é essa. E todas essas questões tributárias giram em torno disso. Por isso que eu não consigo dissociar, por exemplo, a questão tributária da questão política. Eu não consigo dissociar a questão tributária da questão política. E aí, diante do nosso tempo e do que você colocou há pouco, o nosso grupo de pesquisa, pois é, né? Mais uma vez divulgando o grupo de pesquisa, desde 2004, né, junto ao CNPq, trabalha com isso, política e tributação. Não é? Porque me parece que, como falou, é indissociável política da tributação. Então essa é a resposta que eu dou para muitas pessoas que vêm dizendo: mas velho, você está falando sobre direito tributário ou não está falando sobre direito tributário? Por que você trouxe política para o meio? Porque é impossível falar sobre direito tributário e financeiro se não falarmos também de política. E nós convidamos o Geilson, que aceitou, para participar do nosso grupo. Não é? Porque é fundamental, como disse o Geilson, que nós nos aproximemos, que nós cooperemos entre si. Porque repare, nós estamos discutindo uma reforma da Previdência agora. Você olha para o Brasil, você tem vários regimes previdenciários. Você tem os regimes abertos, contratuais, você tem um grande regime geral, representado pelo INSS, e financiado pelas receitas do artigo 195 da Constituição. Você tem os regimes públicos fechados, o seu enquanto magistrado, o meu enquanto professor da Universidade Federal, servidor público. O que é que o Brasil está discutindo agora? Certo. Por conta da emenda que até o final do ano, no início do próximo ano, vai chegar ao Congresso Nacional. Como nós vamos reformar o regime previdenciário o regime geral, o regime do INSS? Certo. Tá certo? Nós vamos aumentar a carga tributária pelo aumento da contribuição patronal do empregado. Nós vamos aumentar o tempo de contribuição, ao invés de se aposentar com 65 anos, 60, nós vamos trabalhar 5 anos a mais. Como é que nós vamos abastecer esses fundos? Quem vai definir isso? É uma decisão política. E a decisão política vai no seguinte sentido: eu vou tributar mais A, B ou C, porque eles devem pagar mais e financiar mais o regime previdenciário. É essa questão que vai ser decidida. Essa questão vai ser decidida, não vai ser decidida nas academias universitárias, vai ser decidida nos palcos políticos. Certo. De quem vai financiar? Embora a academia possa não se distanciar desse Sim, assunto, sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas o processo de escolha de quem vai pagar a conta, claro, envolve um juízo político. Sem dúvida. Envolve um juízo político. E é por isso que em razão do tempo, nós estamos encerrando por hoje, agradecendo ao Geilson, mas já convidando, né? Porque essa é a primeira, né, vez. Pois é, eu virei sempre aqui. Isso mesmo, muito obrigado. Sempre que for convidado. Agradeço a atenção. Muito obrigado. E registro mais uma vez minha felicidade de estar aqui. Muito obrigado.